Você já leu a Bíblia inteira? Por que eu estou perguntando isso? A Bíblia manifesta a palavra de Deus para aquele que crê. Se você diz crer em Deus, como você se relaciona com este Deus? Muitos dizem crer num Deus que mais se parece consigo mesmo do que realmente ser o que ele se revelou ser. Nós vivemos em um mundo onde eles pensam que são autônomos, que eles podem crer por si, que eles podem encontrar as razões da sua fé nas suas próprias justificativas, ao passo que nós nos deparamos com uma palavra onde ela se manifesta a verdade. Todo o restante que nos cerca são meras projeções de uma verdade. Que você possa depositar sua esperança na única verdade que manifesta qual é a perfeita, agradável e completa vontade de Deus. Que você possa conhecer as Sagradas Escrituras. Talvez esse ano você falou que iria ler, mas você não leu. Talvez você olhe e ache que ela seja de difícil compreensão, que talvez você não tenha capacidade intelectual para isso. Mas Deus não chamou pessoas capacitadas. Deus capacita aquele que Ele chama. Tenha certeza que se você foi alcançado por Deus, a palavra dele será a estrada do qual percorrerá a sua vida. Você se deliciará nessas palavras, você encontrará nela refúgio. Você lerá como fosse um relacionamento de íntima relação com seu Pai. Que você possa, neste ano que está por vir, compreender o valor das Sagradas Escrituras. A sua fé não vai ser medida pelo que você fala, não vai ser medida pelo que você faz, ela vai ser medida pela confiança que você tem em Cristo Jesus. A sua confiança parte de um pressuposto do qual está firmada naquilo que você pode fazer ou naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Que nós possamos diariamente compreender do que se trata essas palavras. Que possamos depender única e exclusivamente de Cristo Jesus, do Teu Divino Espírito Santo, para nos direcionar a conhecermos a Sua soberana palavra. Vamos ler mais uma oração. Contrição. Tu és altíssimo, isso me torna baixo em tua presença. Não sou comparado a ti. Não possuo a posição e o poder dos anjos, mas tu me fizestes o que sou e me colocastes onde estou. Ajuda-me a sentir em tua vontade soberana. Agradeço-te que neste estado embrionário de eternidade do meu ser, sou capacitado pela graça a progredir, porque posso carregar a tua imagem. Não forçosamente, mas porque assim fui formado. Mas, ai de mim, caiu-me a coroa da cabeça, pequei. Sou um estranho para contigo. Minha mente é enganosa e perversa, meus pensamentos são inimigos da tua lei. Todavia, na minha perdição, oferecestes auxílio naquele que é poderoso. E ele se colocou entre nós, meu juízo, árbitro, mediador, cujo sangue é minha paz, cuja justiça é minha força, cuja condenação é minha liberdade, cujo espírito é o meu poder, cujo céu é a minha herança. Concede que eu possa sentir mais a força da tua graça, subjugando a perversidade da minha natureza, desvencilhando-me do presente mundo mau, apoiando-me nas provações da vida, capacitando-me a permanecer contigo nas provações, exercitando-me para ter uma consciência livre de culpa diante de ti e diante dos homens, em todos os meus assuntos, que eu possa distinguir entre deveres e ansiedades, e seja especialmente movido pelo meu caráter.
não pelas minhas circunstâncias. Que o nome do Senhor continue a ser engrandecido. Que essas palavras não sejam meramente letras, mas ações em nossas vidas. Que nós possamos depositar nossa esperança no único que pode nos resgatar dessa situação. Que possamos crer de todo o nosso coração nessa verdadeira dádiva, nessa graça que nos alcançou. Que o Senhor seja seu refúgio e sua fortaleza, hoje e para sempre. Amém. Nós estamos tratando hoje da nossa live de número 393, essa live diária onde visa abordar todos os elementos fundamentais da fé cristã. Hoje que nós vamos abordar o livro de número 60, de 66 livros, ou seja, em mais 6 dias, né? Mais 5, porque contando hoje, nós terminaremos a Bíblia de maneira integral. O livro de 1 Pedro, a epístola de 1 Pedro, do qual foi escrita por Pedro aos cristãos judeus residentes na Ásia Menor. Quando aborda essa questão da Ásia Menor, essa região era composto pela Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que nós possamos compreender todas essas questões, porque tudo isso que foi escrito por alguma razão. Eles viveram naquele tempo justamente para que pudessem deixar registrado para a eternidade tudo aquilo que eles viveram e de maneira que nos inspirasse e nos conduzisse, por intermédio dessa palavra, a vivermos de maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, quando você ver esses panoramas, que ele seja usado como um plano de fundo para que você possa compreender tudo aquilo que está escrito. Ela foi escrita aproximadamente 65 depois de Cristo, próximo ali no período da 4ª viagem missionária de Paulo. Não se esqueçam quais foram as cartas que também foram escritas mais ou menos no mesmo período. Nós temos a carta de 2 Pedro, por óbvio, 1ª e 2ª Pedro, e depois ainda, talvez um pouquinho antes, Tito e 1 Timóteo. Então vocês vão ter essas cartas escritas num período aproximado, e posteriormente você vai ver na segunda prisão de Paulo, a segunda carta a Timóteo. No final de 68 você vai ver a carta escrita aos Hebreus, por último no ano de 69 de Judas, e posteriormente depois ali após a destruição do templo no ano 70, nós vamos ter um intervalo de tempo de aproximadamente 20 anos para as próximas cartas finais, né, de João sendo escritas. 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse e o próprio Evangelho de João. Então, esse era o cenário e o ano do que estava acontecendo. O que estava retratando era o sofrimento e a esperança, o sofrer por Cristo. Estava iminente a iminente ocasião do qual o que os olhos deles contemplavam não mais seria visto, a fé dele não seria mais guiada pelos olhos, e sim pelo coração. Nós vemos ali esse não é desaparecimento que nós poderemos utilizar, mas pode ser utilizado dessa forma, que eu creio que não estaria fora. Você vai ver não mais tão preponderante aquela fé miraculosa, onde dava ênfase para tudo que estava acontecendo diante dos olhos, mas para que eles pudessem olhar internamente, ainda que seus olhos não pudessem contemplar o que acontecia dentro do interior, essa fé que movia as pessoas a viverem de maneira diferente, a perseverarem em meio às perseguições, a enxergarem além do que a realidade material os mostrava, do qual ainda impera hoje. Nós não fomos chamados a sermos guiados por vistas, mas por fé. A fé não depende de sinais, a fé é manifestação sobrenatural de Deus, nos fazendo crer
que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Este é o maior milagre do qual podemos ter descrito nas Sagradas Escrituras. O maior milagre não é um mar se abrir, o maior milagre não é a cura de enfermos, o maior milagre não é criar olhos, não é transformar água em vinhos, não é machados, ferros de machados flutuarem, cair fogo do céu, mas Deus invadir a história humana. Um príncipe dentro de um estábulo, um príncipe numa manjedoura, o rei do mundo dentro do útero, sendo a manifestação da divindade invadindo o espaço de tempo para nos fazer filho. Essa é a maior causa do qual nós devemos olhar hoje. O maior milagre que ocorreu, não ocorreu diante dos nossos olhos, mas ele ocorre dentro do nosso coração diariamente. Diariamente, Cristo nos sustenta, diariamente Cristo se prova a Deus dentro da nossa mente, nos fazendo crer naquilo que nossa mente humana, falha, caído, do qual simboliza, como foi bem dito, uma coroa caída, ela é recolocada de maneira que todo esse mérito não se trata de homens, mas da apropriação daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e agora nós temos essa convicção de que esse grande milagre continua a acontecer diariamente, onde vidas são transformadas, onde homens antes inimigos agora são chamados de filho. E nós vemos em Pedro aqui este consolo, esperança, esse fortalecimento para os cristãos, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Nós temos muitos versos ali que retratam acerca disso, sobretudo um que marca muito a carta de 1 Pedro, está em 1 Pedro 3,15, em algumas outras traduções está escrito de maneira diferente, mas na NVT ainda dá para entender muito bem também, a ideia está bem sintetizada. Olha o que está escrito no 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Portanto, não se preocupe. Vou ler a partir do 14 para ler a frase de maneira integral, tá? Na metade do 14. Portanto, não se preocupe e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-los. Então, em meio às dificuldades, sempre pronto, sem medo, explicando as razões da sua fé. Que você possa explicar as razões da sua fé em meio às turbulências naturais da vida. Lembre-se que não existiu ninguém na terra que não tenha sofrido. Inclusive o Salvador do mundo veio e sofreu as dores do qual ele sequer precisaria sofrer. Ele sofreu por amor, ele sofreu por misericórdia, ele sofreu para nos resgatar de nós mesmos. Que você possa olhar para as suas dores e repousar sabendo que todas as suas dores também foram suportadas por Cristo, o qual ainda, inclusive, ele as suporta eternamente o peso da sua dor. O peso da dor que seria eterna. Lembre-se que a punição para aqueles que não creem em Cristo, se é que pode chamar de punição, porque a maior punição é não estar em Cristo já, afastado de Deus, essa é a maior punição. Essa punição haverá de ser eterna. Ou seja, eternamente Deus já suporta as nossas dores e as nossas mazelas. Portanto, que nós possamos assumir aquilo que nos cabe, crermos que o Senhor é suficiente e Ele tem nos guiado a vivermos de maneira que essas dores possam apontar para a sua soberania, para a sua palavra, para a grande obra do qual Ele realizou. Cada escritor do Novo Testamento tem uma ênfase própria. Vocês viram Paulo retratando muito acerca da fé, João falando muito acerca do amor de maneira maravilhosa. Você acabou de ver Tiago falando dessa fé manifestada em obras. E agora Pedro é o apóstolo da esperança, aquele que negou a Cristo, aquele que porventura estava se valendo antes da sua vitalidade, da sua ousadia. Por vezes olha com aquele olhar para Cristo, quando Cristo está a caminho da sua crucificação, e os olhos
cruzam com o de Cristo com seu olhar de decepcionado consigo mesmo, mas quando cruzados com o olhar de Cristo, ele naturalmente é transformado e fortalecido. Quando ele cruza com o olhar de Cristo, ele olha para dentro de si como se fosse um espelho e ele se depara com quem de fato ele era. Então, a obra do Espírito ocorre no coração dele após a ascensão de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o poder de Deus manifesto naquela vida onde de um simples pescador ele se torna um grande apóstolo, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Um homem que morre de maneira que ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se julgava digno de morrer, tal qual o seu grande mestre. Essa carta que ele escreve principalmente a esses judeus convertidos que estavam fora de Israel, longe de sua pátria, que viviam como peregrinos e estrangeiros, da mesma forma que nós. Nós somos peregrinos e estrangeiros, talvez não judeus, por óbvio, mas peregrinos e estrangeiros, porque nós não pertencemos a este mundo. Estamos de passagem, mas não a passeio. Nós carregamos uma grande mensagem, do qual nós não somos autores dessa mensagem, nós somos apenas proclamadores. E que possamos fazer isso com o máximo de fidelidade, fazendo como está escrito nessa carta, que representa tão bem este sofrimento que nos aprisiona, esse sofrimento que por vezes nos coloca prostrado, e glória a Deus porque nós nos prostramos, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, dependentes exclusivamente do poder do Senhor, de nos libertar de tudo isso que nos aprisionava, e que nós já estamos livres na eternidade, mas ainda presos a esse tempo presente como verdadeiros forasteiros, como bem disse, há segundos atrás. Você vai ver todas essas questões e você vai conseguir ter esse panorama um pouco mais global. Quando você olha para Pedro, quem Pedro era e as razões dele explicar, por intermédio dessas cartas, o que ele estava direcionando, ficará mais simples de você compreender as razões de estar escrito. O objetivo dele sempre era encorajar e fortalecer, confrontando a realidade que eles viviam e, de certa forma, também confortando os cristãos que estavam sofrendo essas perseguições por causa da sua fé. Sofrer perseguição por conta da fé é algo completamente natural. Ainda que essa perseguição seja hoje velada, ela continua e ela sempre terá. Ela sempre ocorrerá, porque a pessoa é inimiga do mundo quando se torna amigo de Deus. Os amigos de Deus são inimigos do mundo. O mundo não jamais satisfaz. Ele olha para essa realidade do mundo e ele se prostra, clamando ao Senhor por misericórdia, sabendo que ainda existem milhares de pessoas do qual haverão de ser alcançados. E agora, com esses olhos, os quais podem contemplar a realidade, eles se enxergam completamente distantes daquilo que o mundo tem adorado. Que você possa se enxergar dessa forma, tal qual Pedro descreve nessa carta, onde esse principal tema, tratado como sofrimento, do qual aparece uma série de vezes, aproximadamente 20 vezes, ele aparece em todos os capítulos, falando acerca desse sofrimento, e ele desejava ensinar a todos os santos como viver de maneira vitoriosa no meio do sofrimento e diante dessas perseguições. Essas perseguições que estavam ainda sendo cada vez mais impactantes, do quais ainda haveriam de vir coisas completamente piores. Imagina que tudo que aconteceu, sempre o grau de destruição era cada vez maior. Imagina que ali eles já estavam diante de perseguições, mas em breve, por intermédio de Nero, os cristãos começavam a ser queimados. Depois, os cristãos eram jogados em arenas para serem devorados por bestas feras. Depois, os cristãos começaram a ser mortos em série. Depois, outras pessoas se apoderando de uma mente completamente maligna começam a guerrear em nome da fé. E por aí vai essa sucessão de destruição.
Mas nós não olhamos para a destruição, nós olhamos para a esperança de reconstrução que só pode ocorrer por intermédio de Cristo. O apóstolo mostra este exemplo de fidelidade, esse exemplo de submissão, mas que nada emanou dele. Como vocês puderam ver por intermédio dos evangelhos, vocês viram ali Pedro muitas vezes sendo fortalecido somente pelo Espírito, porque quando entregue a si mesmo, ele se afastava de Cristo. O Espírito do qual, depois enviado por Deus, através da morte expiatória de Cristo Jesus, o Espírito do qual nos é enviado, que agora nos encoraja, nos fortalece, do qual fortaleceu Pedro e o sustentou até o fim. Então tenha a plena convicção de que este Espírito que te regenera, ele também te santifica e ele te sustenta. Tenha certeza que o que você tem vivido agora é um mero tempo passageiro e temporário, do qual em breve nós poderemos contemplar as belezas da realidade eterna e não olharmos para essas questões temporais, do quais muitas vezes nos cegam e nos iludem. Mas, graças ao Santo Espírito, nós não nos perdemos em meio à escuridão do dia a dia. Você vai ver que este é o discípulo, né? Ele é o discípulo do qual se opõe ao sofrimento de Jesus. Você vai ver que depois, posteriormente, por covardia, ele nega a Cristo por 3 vezes. Você vê essa realidade em Pedro, do qual tem muito de nós. Muito, muito, muito. Observe que nós olhamos às vezes para o sofrimento e queremos declarar que o sofrimento não irá ocorrer. Nós queremos interferir na história, imaginando que a história é redigida por nós. Imagina que Pedro queria impedir Cristo de ser crucificado. Fique tranquilo, não vai acontecer nada com você não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pedro está aqui. Imagina que nós queremos, às vezes, na vida de outras pessoas, impedirmos sofrimentos. Nós que não devamos evitar fazer com que outras pessoas sofram, mas lembre-se, o sofrimento nessa vida é inevitável. Mas a restituição de todo o nosso sofrimento é dada por Deus, não por méritos, mas pela sua misericórdia. Deus restitui as nossas vidas, transforma nossas vidas, manifestando a sua misericórdia. Se Ele nos entregasse a nós mesmos, nós fatalmente nos viveríamos como porcos num chiqueiro, se deliciando por todo tipo de lavagem, por todo tipo de podridão deste mundo. Mas Deus escolheu nos salvar da mesma forma que escolheu salvar Pedro. A mesma salvação que esteve disponível e disposta a transformar Pedro está para nós hoje. Que você possa confiar na salvação que vem única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus, do qual Ele nos resgata e nos direciona a uma vida que deve glorificar o nome do Senhor. Nós vemos que a frase marcante, a palavra marcante nas cartas de Pedro, nessa primeira epístola de Pedro, é o sofrimento. No entanto, a palavra Cristo aparece ainda mais vezes. Cristo deve ser a razão das nossas existências, Cristo deve ser o nosso alvo, Cristo deve ser o lugar do qual nós nos refugiamos, sabendo que independente de todas as nossas quedas, independente de todas as adversidades, aquele que nos criou para si também nos sustentará, de forma que manifestará o seu poder em nós e gloriosamente Ele será glorificado, apesar de nós e através de nós. O último tema do qual eu também gostaria de ressaltar, que é muito exaltado ali, é a salvação da alma. A salvação da alma que é operado tanto pela santidade quanto pelo sofrimento. Quando esta é permitido por Deus, o sofrimento do qual nós imaginamos ser completamente uma obra maligna, nós não entendemos que o sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento também parte das mãos do Senhor, nos direcionando a ser moldados. Imagine que o sofrimento, por vezes, vai fazer o que a alegria não faz. O sofrimento
da partida nos faz valorizar a presença. Observe que há mais dor em um sofrimento do que nos fazem crescer, do que a alegria do encontro. A alegria do encontro. O encontro passa-se despercebido muitas vezes. O encontro, por vezes, nos faz estar num lugar tão seguro que nós imaginamos ele ser eterno, quando na verdade nós sabemos que ele é completamente temporário. Quantas vezes a dor da partida nos fez ver o que de fato era importante, seja em perdas materiais ou físicas, nós conseguimos notar a importância. Quantas pessoas deixam para valorizar somente que perdem, depois que perdem? Tanto que isso é um ditado muito comum, né? As pessoas começam a valorizar depois que perdem. Ou seja, a dor do sofrimento nos aperfeiçoa a enxergarmos aquilo que naturalmente nossos olhos não enxergam. Se Cristo estivesse entre nós, naturalmente nós o negaríamos, como aqueles homens o negaram e como nós continuamos a negar diariamente. Mas nós cremos que o nosso desejo foi subjugado pela obra do Espírito Santo, e agora nós podemos desejá-los, não porque emana de nós, mas porque ele nos fez corpo, parte do corpo de Cristo, e agora, por ser parte dele, nós nos deliciamos em obedecermos e sermos feitos à imagem semelhante daquele que nos chamou desde a eternidade e agora realiza no tempo presente tamanha obra. Que vocês possam compreender e ler essa carta, crendo que ela direcionará a sua vida de maneira poderosa. Ela tem várias questões práticas, do quais retratam esses pontos que eu abordei, do qual poderão instruir a sua vida e confortar o seu coração mediante as adversidades que a vida te coloca. Então a carta de Pedro é recomendada para todo aquele que sofre, ou seja, para todo cristão, porque o sofrimento faz parte deste mundo. O sofrimento é um instrumento de Deus para a edificação do seu corpo. Que nós possamos compreender que este sofrimento manifestará o poder de Deus, e o maior sofrimento foi suportado por ele. Então que possamos olhar com alegria de sermos participantes dessa obra e participantes das dores. Essas dores que no fim serão completamente sanadas e recompensadas. A divisão do livro nós podemos olhar em 3 partes, tá? Do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 10, a vocação do cristão. Do capítulo 2, verso 11 ao capítulo 4, verso 11, o comportamento do cristão. Do capítulo 4, verso 12 ao 5:13, nós vamos ver os sofrimentos do cristão. Ou seja, a vocação do cristão, o comportamento do cristão e o sofrimento do cristão. Saiba que nada é em vão. Se é para sofrer, que soframos por fazer o bem, sabendo que aquele que fez o bem, nós sequer o reconhecemos. Então não espere ser reconhecidos por aquilo que você faz, não espere receber aplausos por quem você é, porque neste mundo o único homem que foi digno de ser adorado foi completamente martirizado. Então não espere glórias no mundo, para um mundo do qual você já deveria ter morrido. Olhe para a sua vida, olhe para as circunstâncias, mas acima de tudo, olhe para aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele há de nos esclarecer um dia a razão de todos esses fatos, do qual nós podemos repousar e crer que nada é em vão nas mãos de Deus e nada se perde. Tudo ele utilizará para a honra e glória do nome dele. Perfeito? Creio que essas palavras são suficientes. Que o nome do Senhor seja exaltado, que vocês possam continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, crendo que somente dela nós encontraremos a vontade perfeita de Deus. Que vocês possam ser leitores e praticantes dessa palavra, que Deus os capacite, que Deus os direcione. Amanhã nós estaremos aqui mais um dia, 5h59 da manhã, se Deus assim permitir. Que você tenha o hábito diário de ler as Sagradas Escrituras, de clamar ao Senhor e crendo
que o Senhor há de capacitá-los. E para finalizar, que vocês também possam ser advertidos, tal qual Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participar de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. A paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fui. Qualquer coisa, manda direct, não esqueça de comentar e compartilhar. Fui.